lá, pessoal, mais um exercício, então, de gráfico de função logarítmica, tá? Bom, a função logarítmica, ela pode ser deformada, tá? A gente viu que a função logarítmica, que é aquela y igual a log de x em determinada base, ela passa aí sempre pelo ponto 1, 0, tá? Então, mas ela pode ser deformada de algumas formas aí, né? Por exemplo, quando eu somo ou subtraio algum valor antes de calcular o logaritmo, quando eu somo ou subtraio algum valor, né, após calcular o logaritmo. Bom, então vamos usar esse exercício para fazer uma revisão disso. Nessa figura, a curva azul representa o gráfico da função f, tá? Essa função f é a logarítmica de base 3. Então, essa daqui é a y igual a log de x na base 3. Então, é essa curva aqui. Olha lá. Passa pelo ponto 1, 0, porque o log de 1, né, é 0, né, porque 3 elevado a 0 dá 1. E aqui, 3, 1, porque o log de 3 na base 3 é 1. 3 elevado a 1, que dá 3. Ok. Aí pergunta aqui, ó, qual das alternativas representa a função g, que é essa curva vermelha? Então, a ideia aqui é vocês tentarem associar aí, né, relacionar essa nova função, que é essa mesma curva da base 3 aqui, da log na base 3, só que com alguma alteração, tá? Nesse caso aqui, a gente pode perceber o seguinte, ó, esse ponto que estava aqui na altura 1, que era o 3, 1, ele foi deslocado aqui, ó, 2 unidades para a esquerda. Tá vendo? Ele veio aqui para 1. Da mesma forma que esse 1, 0 foi deslocado aqui, ó, para o menos 1, 0. Tá? Então, uma das ideias é a gente pensar aqui, ó, essa função logarítmica, a log de x na base 3, foi deslocada aqui, foi transladada 2 unidades para a esquerda, para poder ser construída essa vermelha. Quem faz isso? Né? Quem faz isso? Tá? Então, eu vou coloquei aqui para vocês um GeoGebra para a gente tentar entender, tá? Aqui, ó, eu tenho a log de x, porque x mais 0, né? Na base 3. Então, é log de x na base 3. Tá aqui, é aquela que estava azul aqui no nosso exercício. Quando eu somo algum valor aqui dentro do parênteses, ou seja, eu vou somar ao x para depois calcular o logaritmo, tá? Esse valor aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tô somando aqui dentro, tá vendo? Tô somando no x para depois calcular o logaritmo. Estou somando, então eu estou movendo essa minha curva para a esquerda. Se eu subtraio, eu estou movendo a minha curva para a direita, tá? Então, com isso eu consigo responder aquela minha pergunta. Porque olha lá, o ponto que estava aqui veio para aqui no menos 1. Então, eu movi 2 unidades para a esquerda. Quando eu movo para a esquerda, que é essa translação para a esquerda, quer dizer que eu estou somando 2 aqui dentro, junto ao x. Tá? Então, aquela minha função lá é a log de x mais 2 na base 3. Alternativa D. Ok? Alternativa D. Aí você fala assim, professora, mas eu podia ter confundido aqui com essa soma. Qual que é a diferença de somar aqui dentro do parênteses e de somar aqui fora do parênteses? Toda a diferença. Por quê? Quando eu somo aqui fora do parênteses, significa o quê? Eu calculo a log de x e depois eu somo 2 unidades. Ou seja, eu empurro essa azul 2 unidades para cima. Fica assim, ó. Log de x na base 3. É essa daqui, ó. Na hora que eu somo aqui fora do parênteses, tá vendo? Ó, vou somar 2 unidades, ó. Tá vendo que eu tô subindo? Ó. O que estava aqui no 1, 0 foi parar aqui no 1, 2. Tá? Então, quando eu tenho uma translação vertical ou para cima, é porque eu somei 2 lá fora. Para baixo, é porque eu subtraí. Agora, se é rotação aqui horizontal, né? Translação horizontal, para a direita é porque eu estou somando um número negativo, para a esquerda um número positivo. No caso lá, saiu daqui, que era log de x na base 3, e veio 2 unidades para a esquerda. Para a esquerda, então quer dizer que eu somei 2 aqui junto ao x.